Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Não era a primeira vez que aquilo acontecia. De alguém ficar acelerando aquela moto, mas bem debaixo da minha janela. Às vezes era de madrugada, 1, 2 horas da manhã, ou então bem cedinho, 6:30. Eu ficava fura da vida, porque acordava e depois não conseguia mais dormir. Nessa época eu morava com a minha mãe num conjunto. E o nosso apartamento ficava no 2º andar. E repito, aquela maldita moto, fosse ela de quem fosse, ficava estacionada bem debaixo da minha janela. Quando o dono ligava e acelerava, eu sentia até aquele tremor na janela do prédio, como se todo o bloco estivesse sendo sacudido. Não entendia por que é que o infeliz ficava acelerando daquele jeito. Parecia até que fazia de propósito. O fato é que um dia, já fula, com aquela barulheira, eu acabei saindo na janela e reclamei. Ei, você precisa fazer tanto barulho, cara? Sabe que oração? O motoqueiro parou de acelerar na mesma hora e olhou assim para cima, na direção da minha janela. Mas como estava de capacete, estava meio escuro. Não sei nem se ele entendeu direito o que eu falei. Mesmo assim, continuei reclamando e ele se desculpou, dizendo que não tinha sido sua intenção fazer barulho, mas que a moto não estava muito bem regulada. Por isso que ele precisava ficar acelerando, porque do contrário ela poderia morrer quando ele fosse arrancar. Eu então retruquei, dizendo que isso era problema dele, de que mandasse consertar a moto. Enfim, a gente ficou ali discutindo. Até porque, repito, aquela não era a primeira vez. Olha, talvez eu tenha até exagerado um pouco. Só que, puxa vida, coisa desagradável. A gente dormindo. E naquela hora, imagine, 1 da manhã, às vezes era até de manhãzinha cedo, o cara precisava se tocar. E como se fosse pouco, depois acabei descobrindo que nem morador do conjunto ele era. Apenas namorava uma garota ali do meu bloco. Ele devia ter comentado com ela que eu chamei sua atenção, porque lembro que na primeira vez que a gente se encontrou ali pelos corredores, ela me olhou de um jeito tão esquisito. Eu também não dei a mínima, até porque estava com a razão. Além de tudo, nem era morador. Aliás, acabei até fazendo uma reclamação com o síndico. Depois, para que ele tomasse realmente alguma providência. Imagine. O fato é que, desde aquele dia que saí na janela e lhe chamei a atenção, aquilo parou. Aliás, até a moto ele passou a deixar em outro lugar quando vinha visitar a namorada, em vez de estacionar justamente ali debaixo da janela do meu apartamento. Até que depois de um tempo, ele até parou de aparecer ali no conjunto. A ideia que me passou pela cabeça é que ele devia ter acabado com o namoro com aquela vizinha, porque, repito, nunca mais o vi. E nem a moto estacionada por ali. O detalhe é que eu nunca vi o rosto desse rapaz. A única vez que a gente se falou foi aquele dia da discussão, quando eu saí na janela. Mesmo assim, ele estava de capacete e não estava muito claro, de maneira que eu não sabia nem que fisionomia ele tinha. De qualquer modo, o tempo foi passando, até que um sábado à noite, lembro que eu resolvi pedir uma pizza. Aí liguei para a pizzaria, fiz o pedido, até que dali a pouco vieram entregar. E quando me deparei com o entregador ali diante de mim, eu jamais poderia imaginar que aquele rapaz fosse exatamente aquele que botava a moto ali debaixo da minha janela para namorar a vizinha. É claro que eu não sabia. Como que eu ia imaginar? E só soube porque ele se manifestou. Lembro que enquanto passava o cartão, notei que ele ficou olhando para mim assim, de uma maneira até meio exagerada. E detalhe, dessa vez estava sem o capacete.
Até que pelas tantas, para minha surpresa, ele me fez aquela pergunta: você tá mais calma hoje? Fiquei olhando para a cara dele sem entender. Até que vendo que eu estava entendendo absolutamente nada, ele se explicou. Você não tá lembrada de mim, né? Mas eu não esqueci aquela bronca que você me deu. Por causa do barulho da moto. Você não lembra? Deus do céu. Era ele. Fiquei até meio sem graça naquela hora, porque naquele dia eu realmente estava meio nervosa e, enfim, tinha exagerado na minha reclamação. Ele, no entanto, parecia estar assim, bem tranquilo. Falou até meio assim, em tom de brincadeira. Mesmo assim, fiquei sem jeito. Pedi até desculpa pela minha agressividade daquele dia. Falei que devia estar irritada por algum motivo, no que ele imediatamente sorriu e falou: imagine, o errado era eu. Aliás, posso saber teu nome? Falei que era Gisele. E ele se apresentou como Walter. Me estendeu assim a mão, a gente se cumprimentou. E olha, numa situação diferente, não deu para negar que era um rapaz bonito. Seu sorriso me chamou a atenção assim de saída. Seus olhos tinham assim um tom esverdeado, tão lindo. Mas enfim, acabou ficando nisso. Quer dizer, era para ter ficado, se depois de entregar a pizza e ir embora, sua imagem não tivesse ficado no meu pensamento. Não nego que fiquei impressionada com ele. Me senti atraída, porque era um rapaz assim de presença e tão simpático. Parecia ser uma pessoa assim tão querida. E aquele olhar, aquele sorriso. Fiquei até me censurando por ter brigado com ele naquele primeiro dia. O fato é que, imaginando que ele trabalhasse naquela pizzaria, no final de semana seguinte, acabei ligando para lá e pedindo outra pizza, na esperança de que fosse ele o entregador. A verdade era uma só. Me deu vontade de vê-lo novamente, de conversar com ele. Quem sabe até trocar telefones. Só que, pro meu desengano, foi outro entregador que veio trazer a pizza. Fiquei frustrada, mas aproveitei para perguntar se ele conhecia o Walter. Se o Walter ainda trabalhava na pizzaria. E ele falou que sim. Que o Walter tinha saído para fazer entregas, mas numa outra região. E olha, não sei de onde tirei coragem para anotar o meu número num pedaço de papel e pedir para aquele entregador dar na mão do Walter. Eu sei que foi muito atrevimento da minha parte, mas é que ele tinha mexido comigo assim, de um jeito incrível. Não consegui mais tirar aquele rapaz do pensamento, por mais bobo que isso pudesse parecer. Depois fiquei esperando por um contato dele, mas aquela noite passou e nada. Foi só na semana seguinte que ele me mandou um oi. Lembro que até escrevi: nossa, pensei que você não quisesse falar comigo. Ele então se desculpou, falou que estava muito corrido, tinha muito trabalho, e a verdade é que desde o começo eu fiz questão de demonstrar que tinha ficado interessada nele. Até porque sempre fui assim, do tipo de mulher que quando quer uma coisa, não fica esperando e vai à luta. Tanto que depois cheguei a perguntar quando que a gente poderia se encontrar, quando que ele estaria de folga, para a gente poder marcar alguma coisa, nos conhecer melhor. Para resumir, acabamos nos encontrando naquela mesma noite. E nem bem ficamos um diante do outro para que rolasse de saída o nosso primeiro beijo. Até porque ele também não se fez de rogado. Repito, quando eu quero uma coisa, eu vou à luta. Não tem aquele papo de, não, mulher tem que se resguardar, mulher tem que esperar pela atitude do homem. Acontece que muitas vezes, se a gente fica esperando pela atitude do homem, ou por alguma ajuda do além, as coisas
de repente, nem acontecem. E eu queria tanto que acontecesse. Por isso, não fiquei esperando. E foi um beijo tão gostoso. E deu para ver que, além de bonito, charmoso, ele tinha um beijo tão doce. Um abraço assim tão caloroso. O fato é que nos entregamos um ao outro já naquele nosso primeiro encontro. Olha, posso até estar sendo exagerada, mas já voltei para minha casa encantada. E depois disso, a gente passou a se ver direto. Até que um dia, lembro que eu, bem distraída, dei de cara com aquela menina, a ex-namoradinha dele, ali do prédio, com quem ele naturalmente não estava nem namorando. Tanto que já não aparecia ali fazia muito tempo. E olha, foi uma surpresa para mim. Porque quando ela foi passando, a gente que às vezes se cumprimentava, assim, com um oi, mas nunca foi de conversar, ela olhou assim na minha cara e disparou. Tá pegando o meu ex, né? Eu vi vocês dois juntos esses dias. Olha, foi um choque para mim, porque, sinceramente, eu não esperava. Não falei nada, até porque percebi que ela estava nervosa e, no mínimo, queria bater boca comigo. Imagine, ficar batendo boca com o vizinho. Mesmo porque, só pelo modo como me olhava, ela realmente estava querendo me provocar. Com toda certeza, estava despeitada, porque tinha visto nós dois juntos. Mas acabou ficando nisso. Agora, sempre que a gente cruzava uma pela outra, ali no conjunto, ela, se não dizia alguma coisa, torcia o nariz, me olhava atravessada. Eu até comentava com o Walter sobre ela, mas ele pedia que eu não ligasse. Dizia que não valia a pena ficar perdendo tempo, até porque os dois já não tinham mais nada um com o outro, e isso já fazia muito tempo. O fato é que eu não dava muita bola para esse tipo de coisa. Quando via ela se aproximando, procurava me fazer de distraída e olhar para o outro lado. Menos mal, né? Até porque não nego que acabei ficando com ciúme, mesmo ele dizendo que os dois já não tinham mais nada a ver um com o outro. A verdade é que, naquelas alturas, eu já estava perdida de amor. Me encantei por esse rapaz de um tal modo que não conseguia pensar em mais nada. Um dia minha mãe veio me contar que tinha batido boca com aquele infeliz. E tudo por causa do Walter. Segundo a minha mãe, ela falou um monte de mim, que eu estava pegando o resto dela. Até isso ela falou, se referindo naturalmente ao Walter. Olha, eu não queria briga, mas quando topamos uma com a outra, lembrei daquela conversa da minha mãe e fui lá tirar satisfação. E ela ainda empinou o nariz, retrucou. Disse que o Walter só estava comigo porque ela não queria mais nada com ele. Chegou a dizer, olhando assim na minha cara: se eu quiser, sua boba, é só estalar os dedos que ele vem para mim, como um cachorrinho, lambeu meu pé. Aliás, eu não ia falar nada, viu? Mas já que você tá me provocando, ele vive me ligando, querendo marcar encontro. Eu é que não quero, porque se quisesse, ele já estaria comendo aqui, ó, na palma da minha mão. Olha, eu não fazia nem ideia do quanto essa menina era despeitada. Devia estar morrendo de ciúme, de saber que o Walter agora estava comigo. E de mais a mais, a história que ele me contava era bem outra. Que quem tinha terminado o namoro dos dois tinha sido ele. O pior de tudo foi que depois, a minha mãe veio me contar que tinha conversado com a mãe daquela idiota. E ela tinha confirmado que o Walter realmente ficava ligando para ela, atrás dela o tempo todo.
Olha, eu quase desmoronei quando a mãe veio me contar aquilo. Minha mãe, que inclusive notou que eu estava apaixonada e pediu que eu tomasse cuidado. Imagine como eu me senti. Meu Deus, será que era verdade? Será que não era invenção, alguma tramóia das duas, ela e a mãe dela? Ele negou tudo. Só que mesmo assim, sabe como é, né? A gente fica com aquela pontinha de desconfiança. Principalmente porque às vezes ele dava assim uns perdidos. A gente combinava de sair e ele desmarcava às vezes até em cima da hora. E simplesmente sumia. Eu nunca o acusei de nada, mas só eu sei como ficava desconfiada. Até que um dia acabou acontecendo o pior, o que não podia ter acontecido. Porque aí não era questão de alguém falar. Eu acabei flagrando os dois juntos. Ninguém me contou. Eu tinha saído com uma amiga e ela me deu carona até em casa. Lembro que a gente ficou conversando ali no carro, na frente do conjunto, quando de repente eu vi a moto do Walter encostando. O detalhe é que ele não estava sozinho. Tinha uma mulher atarracada assim na sua cintura. E quando ela desceu da garupa e tirou o capacete, eu quase tive um troço. Porque era aquela infeliz. Era minha vizinha. Era o mesmo capacete que eu usava quando a gente saía junto de moto, eu e ele. E como se fosse pouco, os dois ainda trocaram um beijo na boca. Eu vi. Dessa vez não foi ninguém que me contou. Fiquei ali assistindo aquela cena de camarote. Tentei me conter, mas meu sangue subiu. Desci do carro na mesma hora e fui com tudo para cima daquela mulher. Quando ela se deu conta de que eu estava me aproximando, eu já tinha grudado no seu cabelo. Foi uma cena deprimente, porque nós duas nos engalfinhamos ali na entrada do conjunto. Ela também grudou no meu cabelo e foi uma gritaria só, uma xingando a outra, falando palavrão. Olha, foi uma vergonha. E o Walter, covardão, em vez de descer da moto para tentar apartar a briga, não. Simplesmente arrancou com tudo. Deixando nós duas ali, brigando por causa dele. Claro, né? Ficou com medo. Tinha medo. Olha, se o porteiro não tivesse ido apartar a briga, eu acho que uma teria matado a outra. Mesmo assim, a confusão continuou. Repito, foi uma vergonha. Todo o conjunto ficou sabendo que nós duas tínhamos brigado por causa de homem. E bem ali, na frente do conjunto, onde a gente morava. Uma vergonha não apenas para mim, é claro, para nós duas, né? E foi desse modo deprimente que chegou ao fim o nosso romance, o nosso namoro. Eu ia dizer o nosso amor, mas aí fiquei até com vergonha de usar esse tipo de expressão para uma coisa que não passou de um rolo, pelo menos na cabeça dele. Até porque, de que jeito que eu continuaria saindo com ele, sabendo que ele saía com a outra, aquela fulana, aquela antipática? Por mais apaixonada que estivesse, eu jamais aceitaria aquela situação. Olha, ele não teve a decência de vir conversar comigo, porque eu fiquei esperando. Até que, vendo que ele não ia tomar a iniciativa, eu mesma tratei de botar um fim em tudo, por mensagem. E quer saber? Ele nem se abalou. Sequer respondeu a minha mensagem. E o pior de tudo foi que depois daquele dia, parece que os dois acabaram reatando de vez. Não esqueço o dia em que os vi, juntos, ali no conjunto.
Os dois com aquela cara de tacho, quando me viram. Ela deve ter pensado que eu ia partir para a briga de novo, enquanto ele, covarde do jeito que é, nem tchum, só olhou pro lado assim, deu uma disfarçada e saiu cantando pneu. Bom, bem feito para mim, né? Quem mandou pegar os restos daquele infame do jeitinho que ela falou para minha mãe? Ele nunca sentiu nada por mim. A grande verdade é essa. O tempo todo só quis se aproveitar da situação. Nem devia estar me levando a sério, como eu estava levando o nosso romance. Foi bem feito para mim, por ter me atirado de cabeça, por ter me deixado cegar por essa paixão, por ter me deixado levar por um relacionamento que na verdade nunca existiu. E que se existiu, foi só na tela do meu pensamento, na minha ilusão de mulher apaixonada. Foi só na minha imaginação de mulher tonta que se encanta pelo primeiro que aparece.